Olá, boa noite. Helder, boa noite. Como é que você está? Boa noite, professora. Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papo antes da turma chegar, né, Helder? Isso. Iniciar a gravação. Olá, turma, vamos iniciar nossa aula. A professora vai compartilhando aqui a tela com vocês, para que a gente possa aí fazer a apresentação tanto da nossa disciplina quanto da professora, do nosso guia de estudo, né? Então vamos, deixa eu ver aqui, abrir guia de estudo primeiro, né? E também vamos abrir esse demora um pouquinho mais. Tá. A disciplina de estrutura e análise de projetos, ela está assim definida como uma disciplina que faz parte da administração, que auxilia para que a gente possa tomar decisões acertadas e também para que a gente aprenda a gerir tarefas e recursos, né? Então, estrutura e análise de projetos. Nossa disciplina tem 72 horas, mas vai ser apertadinha a nossa carga horária, porque em vez de 100 e poucos dias, nós temos só 81 dias letivos. Então, nós vamos ter que nos esforçar para que nós atinjamos os objetivos, né, que essa matéria propõe no curso. Então, como objetivo geral, eu pretendo dar uma noção para vocês da função da análise de projetos dentro de uma empresa. E todas as empresas atualmente trabalham com projetos. É projeto de melhoria de custo, é projeto de inovação de produto, é projeto de pesquisa de mercado, é projeto de aquisição de uma máquina nova, né? É projeto de fazer um show, é projeto de mudar uma linha de trem, né? Ou uma linha de metrô. Então, essa visão de estar oferecendo aí possibilidades para que vocês identifiquem, né, o tipo do projeto, qual as ferramentas que vão usar para avaliar, para poder diagnosticar e assim fazer uma boa análise da estrutura desse projeto, tanto para investimento quanto para o desenvolvimento de um produto ou serviço, tá? Então, eu pretendo deixar vocês como alunos aptos para desenvolver através das informações empresariais, através de um planejamento estratégico e do orçamento empresarial, uma análise dos investimentos. Essa análise de investimento vai fazer com que vocês possam escolher verdadeiramente aquilo que vai trazer o melhor benefício para a empresa, tanto na área econômica, quanto na área financeira, né, quanto na área social e quanto a conciliação dos objetivos do planejamento estratégico, tá? Então, de forma específica, eu elenquei 3 objetivos específicos que estão ligados diretamente com
a matéria que nós vamos desenvolver. Então, no primeiro momento, interpretar os principais conceitos doutrinários da área de finança, de planejamento estratégico, de análise de projetos e de orçamento empresariais. Esse aqui, vocês já viram, nós vamos revisar apenas, tá? O segundo, dar noções e fazer com que vocês conheçam as principais estratégicas de análise, tanto de orçamento, mas, sobretudo, para a análise na área das ciências contábeis. Então, essas estratégias, essas ferramentas é que vão possibilitar você a gerenciar um projeto, a reconhecer e escolher o que é melhor, a definir as áreas do conhecimento na qual ele pode estar aflorando, melhorando a qualidade empresarial ou profissional, tá? E compreender a importância desse conhecimento nos vários setores, né, nos vários, vamos dizer assim, nos vários setores das empresas, né? Então, relacionando com as atividades que a empresa desempenha, existe, vamos dizer assim, áreas que precisam ser preenchidas, lacunas, e nessas lacunas, vamos supor, aí eu preciso melhorar a minha mão de obra. Então, para melhorar a minha mão de obra, existe os recursos humanos, a humanização, o treinamento, né? Então, eu vou direto nesta parte. Para mim melhorar o meu custos, eu vou fazer análise de retorno do investimento, eu vou fazer onde eu posso cortar custo, com base no orçamento empresarial. Tá? Então, esse conhecimento, vamos dizer, essa disciplina de estrutura e análise de projetos, ela reúne como um beija-flor, um pouco de cada flor das disciplinas que vocês já viram até agora. Né? Por isso que ela é dada somente no último semestre. Né? É uma pena que quando a disciplina é ofertada, vocês estão sobrecarregados, né? Com monografia, com atividades extras para poder se formar. Mas é uma disciplina que vocês vão ocupar em tudo quanto é lugar, inclusive para concurso público, tá? Inclusive para vocês pegarem um trabalho melhor. Eu já vi projeto, então já sei administrar, eu já sei tomar decisão com base nas ferramentas que ali são ensinadas, tá? Então, a nossa disciplina vai estar dividida em 4 partes, tá? A primeira parte, a gente vai falar nesse conceito introdutório, né? O que é finanças. Então, a parte do que é finança, o nome das ferramentas que nós utilizamos e, assim, a gama de áreas que vamos encontrar dentro dos projetos, tá? No segundo momento, nós vamos falar da estrutura. E dentro dessa estrutura, nós vamos falar, assim, conhecer cada área. E aí, para conhecer essas áreas, nós vamos colocar algumas situações práticas, como eu vou dizer, que vão envolver processo de tomada de decisão para que vocês escolham a ferramenta adequada, que vocês tomam a decisão certa e possam estar analisando o projeto, tá? Melhorando, incrementando, dando noções. Não é uma área, vamos dizer assim, uma área muito difícil. Não, é uma área fácil. Porém, exige a reunião de vários, vamos dizer assim, de várias disciplinas, de várias áreas. E essa reunião, vamos dizer assim, o conjunto delas, mesmo que não seja a soma do ótimo, tá? Mas a soma do bom, mas de cada uma dessas áreas, é o que vai fazer com que o projeto seja bem sucedido ou não. Né? Muitas vezes nós vamos até falar, olha, o que é um projeto bem sucedido, o que é um projeto fracassado, às vezes o que a gente acha que está fracassado nem sempre é de todo descartável, né? Então, a gente tem essa estrutura, é conhecer cada uma dessas áreas. No terceiro módulo, nós vamos usar a ferramenta financeira de avaliação econômica do projeto, ou seja,
é aqui que nós vamos analisar o retorno do investimento, o payback, a TIR, né, o VPL, e quais processos a gente aplica para poder estar escolhendo entre uma alternativa e outra. Tem um exemplo bem legal do metrô de São Paulo, do Rock in Rio, sabe, de várias etapas desse projeto de show, né? Como é um evento temporário, ele inicia, acaba, mas ele tem todas as fases de um projeto, tá? E, por fim, as áreas humanas, de qualidade e humanização dos projetos. Tá? Então, nessas 4 áreas, nesses 4 módulos, nós vamos permear as 11 áreas dos projetos. Vamos ter um guia para nos auxiliar, que é o guia do PMBOK, depois nós vamos ter uma aula para explicar direitinho o que é isso, e vamos basear nos melhores conhecimentos dos projetistas do mundo. Ou seja, existem instituições, né, que reúnem essa gama, que resume essas técnicas e que dão sugestões para cada área dentro de um projeto. Então, é aí que a gente vai desenvolver melhor toda a narrativa e como fazer uma bela estrutura, como não esquecer de nenhum passo dentro de um projeto e como tomar decisões, tá? Mais acertadas, mais eficientes e eficazes. Bom, o que nós precisamos para fazer essa disciplina? Bom, ter acesso à internet para assistir os vídeos, né? Disponibilidade de 8 horas semanais, ou seja, 4 comigo e 4 para fazer atividade. Ih, a professora está exigente, né? Não, eu coloquei 8, mas é o seguinte, às vezes não vai ocupar as 8, às vezes você faz dentro da nossa aula mesmo as respostas das atividades, às vezes você faz no final de semana, então assim, 8 é para a gente poder considerar que a carga horária vai estar fechada, tá? E o que é pré-requisito dessa disciplina? Ter feito contabilidade de custo, porque nós vamos avaliar custos, contabilidade comercial, estrutura e análise de balanços, matemática financeira, tá? Então, ter uma noção também de administração, porque nós vamos usar várias técnicas que são as mesmas técnicas aplicadas aos administradores, aos gestores, tá? O que nós vamos usar? Excel, Zoom, Ava e alguma outra técnicas, né, de comunicação via internet, tá? Como que vai ser essa dinâmica aqui da aprendizagem? Então, eu quero que vocês sejam bem-vindos na disciplina online. É online ainda em função da pandemia, nós não estamos autorizados ainda a reunir grande quantidade de pessoas numa sala de aula, mas olha, 4 alunos eu podia convidar lá para a minha sala, né? Então, para a gente poder se conhecer, olhar no olho, ver e trocar ideia, né? E tirar dúvida também. Mas, quem sabe, a gente faz uma aula nesse sentido, tá? Bom, eu recomendo que vocês... Nós estamos lendo junto, né? É claro, mas depois vocês podem olhar mais detalhes, né? Desse nosso guia de estudo. Esse guia, eu mudei algumas coisas em relação à disciplina que eu ministrei o ano passado, o semestre passado, porque eu acho que vai acomodar melhor a sequência das atividades, tá? Então, vocês vão ter algumas atividades fora do horário dessa nossa interação, tá? Então, a cada aula eu vou deixar uma tarefinha. Tá? Professora, vamos fazer prova? Não, não vamos fazer uma prova, mas não quer dizer que eu não possa usar uma das tarefas como prova. Como é que eu faço nessa disciplina? Como ela demanda um rol de conhecimento, assim, de beija-flor, um pouco de cada área, então nós vamos ter sempre tarefinhas, né? E essas tarefinhas vão valer pontos, vão valer nota. Cada módulo vai fechar com uma nota 100 ou 10, né? Que depois eu traduzo e interpreto
e coloco como avaliação do primeiro módulo, do segundo módulo e assim por diante, tá? Que mais? Então, é importante que a cada aula vocês leiam o material recomendado, tá? Que são as práticas de excelentes profissionais que foram sugeridas no PMBOK, e sempre vai ter uma coisa ou outra para você estar desenvolvendo. Então, acompanhe e entregue as atividades, porque sem entregar as atividades, não tem como eu estar avaliando vocês, tá? Estratégias de ensino. Vai ter aula, sim, online, síncrona, vai ter aula gravada, quando a professora não tiver, assim, tão bem, eu vou gravar a aula para vocês não ficarem sem, então pode ter aula síncrona ou assíncrona. Toda aula vai ter um PDF, tá? Que vocês vão acompanhar o que eu tiver ensinando de conteúdo. Vamos ter um material básico, que é esse guia, né, que tem mais de 500 páginas e fala detalhe de cada tipo de área. Claro que vocês não vão decorar tudo de uma vez, né? Mas vocês vão saber como pesquisar nesse guia, né? Quais as ferramentas utilizar para que vocês tenham o melhor proveito possível e não deixar escapar nenhum passozinho dentro da estrutura do projeto, tá? As estratégias de aprendizado. Além da conversa aqui, nós podemos ter debates, conferências, fórum, tá? Se eu abrir um fórum de pergunta, pessoal, responda, por favor, tá? Então, é interessante. Aqui eu já falei das tarefinhas, né? Que é importante a gente mandar o arquivo quando ela for subjetiva. Quando ela for objetiva, eu vou procurar fazer pelo Google Forms, que fica mais fácil para estar enviando e corrigindo para vocês, tá? Então, é isso, estrutura de aprendizagem. É importante aqui, ó, eu falei dos debates, da gente estar olhando, o nosso AVA vai ser o espelho de tudo que a gente fizer na sala de aula. Então, eu vou estar conversando com vocês hoje e no final já vou gravar e deixar um link para vocês acessar essa aula. Eu não me adaptei muito bem com o BBB, mas eu gravo no YouTube e aqui no Zoom, passo para o YouTube e vocês podem acelerar se eu estiver falando muito devagar, tá? Isso é uma vantagem para que vocês possam aprender e escutar a minha aula mais de uma vez. Por favor, deixem o seu like, tá? Lá no meu canal do YouTube, que vai me ajudar a oferecer o material para outras pessoas, além da nossa sala de aula. Mas para vocês é personalizado, tá bom? Atividades práticas, elaboração de projeto, análise da viabilidade econômica, tudo isso nós vamos fazer dentro desse período, dentro dessa disciplina, tá bom? Então, como eu não posso dar falta para ninguém, tá? Uma maneira de eu perceber se vocês estão assimilando o conteúdo, se vocês estão participando da aula, é a entrega das tarefas. Então, é importante que vocês sempre pontuem, e se não conseguirem, vocês... professor, eu estou com dificuldade aqui, pode usar meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail, vocês podem mandar pelo e-mail do AVA também, que eu vou acabar olhando e respondendo, tá? O que eu quero com vocês é uma interação. E eu não sou uma professora que morde ou que, sabe, se eu der patada, vocês me corrijam. Professora, calma. Mas eu sou uma pessoa bem tranquila. Para mim, o importante é fazer com que vocês aprendam. Então, se tiver com alguma dificuldade, não estou conseguindo, esse prazo é pouco, vamos conversar e a gente vai rever, vamos adaptar, principalmente aí nessa entrega até agosto, vocês vão estar assim bem focados para finalizar a monografia, né? Bom, como que a gente vai estar usando, aqui eu já até falei algumas ferramentas, né? Síncronas e assíncronas, né?
as avaliações, questionário objetivo, dissertativo, bate-papo em charts, exercício, estudo de caso. Olha, trabalho escrito e apresentação no multimídia, eu coloquei aqui, mas só se a gente vê que dá tempo, senão eu vou pular essa parte, tá? Se não for possível, aqui eu coloquei prova online, porque vai que dá a doida na professora, né? Então, tá escrito aqui. E essa disciplina, Não ela... vai dar não, professor, sabe? Tranquilo. Tranquila, não, você me É. conhece, né? Vocês já me conhecem, né? Esta disciplina será interativa, com a participação dos alunos. Se vocês verem que eu não estou, por exemplo, correspondendo, vocês me falam, eu vou buscar algo mais, né? Eu quero que vocês tenham um canal aberto comigo, tá? No Zap, no celular, de qualquer forma, tá? Aqui na aula também, né? Eu só vou dizer uma coisa, eu sou uma professora carente, então preciso ver vocês, eu preciso do carinho de vocês, porque senão a professora fica assim, será que eu estou conseguindo? Será que o que eu estou falando está chegando lá na ponta da maneira com que eu pretendo? Então, muitas vezes, a gente pensa que fala tudo, ou que a gente fala achando que está atingindo o objetivo e às vezes não está conseguindo se expressar da melhor forma. Então, entre eu pretender passar e conseguir passar, eu preciso do reflexo de vocês para saber se vocês entenderam ou não entenderam nada, né? Bom, então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma pergunta. Então, a gente vai ter planejamento estratégico ajuda, o orçamento empresarial também, e, por enquanto, é isso. Aqui está meu nome. Deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu alterei na sequência dos módulos, tá? No primeiro módulo, onde eu falo de conceitos, assim, de finanças, nós vamos, bem maior aqui para ficar mais claro, tentar definir alguns termos que são os termos mais usados para a confecção do projeto, tá? Em relação à estrutura, à sua gestão, né? Vamos tentar ver as utilidades do projeto, qual que é a sequência e a hierarquia entre portfólio, programa, projeto, né? Planejamento, plano, objetivo, né? A gente vai tentar focar um pouquinho aí nesses conceitos básicos, né? E vamos apresentar nesse primeiro módulo aqui partes interessadas ao projeto. Ou seja, como que se dá o primeiro contato de quem quer algo novo, algo diferente, e quem são as pessoas que podem estar desenvolvendo a ideia dessa parte, que pode ser o financiador, que pode ser o dono da empresa, que pode ser aí N pessoas, né? Um engenheiro para desenvolver, um designer para melhorar o produto. Então, essas partes interessadas todos aqueles que vão interferir e colaborar para que esse serviço ou esse produto que está dentro do projeto possa ser inovador, único, diferente, tá? Então, é muito importante que a gente veja essa primeira interação para depois ver o ciclo de vida desse projeto. Dentro desse ciclo de vida, nós ainda vamos identificar quais são as áreas básicas, são 3, por isso que está colocado ali, tríplice restrição. E essa tríplice restrição, ou triângulo de ferro, vai ajudar a gente a definir vamos dizer assim, as áreas, né? Área, setor, bom, depois nós vamos definir certinho, mas é o que colabora para que a gente identifique o que é sucesso, o que é fracasso, tá? Então, essa tríplice restrição acaba nos auxiliando para reforçar a estrutura do projeto.
Dentro da estrutura, olha, que é o módulo 2, nós vamos conceituar a definição de PMI, né? Então, é um Instituto de Administração de Projetos, né? Aqui, eu não sei falar aqui, IPMA, Pricing Tool e PMO. Tá? O PMO é na área de escritório, Office Management Project. Prince 2 é uma sequência, também um guia, mas da metodologia europeia. E o IPM, acho que é isso, né? É também uma outra instituição que também coleta as melhores práticas, tá? Então, nós vamos escolher uma dessas aqui, né? E o produto dela é o PMBOK, né? Nós vamos escolher o PMI, que vai nos favorecer com muitas dicas das áreas e como nós devemos estruturar, né, adequadamente um projeto. E cabe desde um pequenininho para a troca de uma máquina dentro de uma empresa ao um evento enorme como um Rock in Rio, ou ao construir um viaduto aqui em Cuiabá, existiu um projeto, uma gestão, né, uma escolha como um VLT ou BRT, né? Então, existe... Só que na área pública, gente, ó, cá entre nós, nem sempre eles usam essas técnicas de você avaliar e identificar, através de uma análise correta, qual vai ser o projeto com uma melhor eficácia para o bem comum, né? Como a administração pública deveria priorizar o bem comum de todos os cidadãos, né? Então, nem sempre se aplicam técnicas que correspondam, né, como as técnicas que as empresas buscam. Então, nem sempre a área pública usa todas essas ferramentas, mas elas existem, elas caem em concurso público, tá? Se vocês forem trabalhar no IBGE, no TCE, no Tribunal de Contas da União, se vocês forem trabalhar no Correio, né, na Prefeitura, cai, despenca, né, tudo que eu vou ensinar aqui de ferramenta, tá? Além das áreas, né, nós vamos pormenorizar área por área. Então, falar sobre a gestão do triângulo de ferro, que é o escopo, né, do produto e do projeto. Dentro desse escopo, como se faz essa declaração de escopo, como você elabora a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, e não só o nome da nossa disciplina, tá? Nossa disciplina tem o nome de uma das ferramentas dentro do projeto, mas na verdade engloba tudo. Os critérios de aceitação do projeto, de restrição e de premissas, gestão do cronograma, né? Através de um gráfico de Gantt, e no terceiro módulo, a análise do projeto, das definições de investimento, de financiamento e viabilidade econômica, e aí todas elas que vocês viram em matemática financeira, como payback, VPL, TIR, análise da gestão de custo, de valor agregado, de índice de desempenho de custo, de relação entre custo-benefício, e, por fim, no quarto módulo, não menos esquecido, mas um dos fundamentais, as áreas de qualidade e humanização do projeto, né, que é a gestão da qualidade, que aplica algumas técnicas, competências, recursos humanos, comunicação, né, e algumas matrizes, né, vamos dizer assim, de interesse, ou seja, a hierarquia dentro de um projeto, a forma com que eu me relaciono entre as partes as quais eu convivo dentro de um desenrolar de um projeto.
tá? Os riscos, as aquisições e também as sustentabilidades e portfólios. Então, esse é o nosso conteúdo, tá? Parece que é muita coisa, mas não é tão exagerado assim. A gente vai conseguir estar se familiarizando, brincando com todo esse arcabouço de técnicas e conhecimentos, né? Então, vamos ver aqui qual deles que eu vou usar. Acho que vamos nesse aqui, né? Primeira. Ah, pessoal, aqui a professora não se identificou direito, né? Eu vou só aumentar aqui e vou colocar o meu e-mail e telefone, tá? Será que eu vou conseguir aqui assim? Não. Vou por embaixo desse. Tá. É 65 999 61 3162. E o e-mail é meu nome, né? A letra A, que é o de Aparecida. Olha, pessoal, não esqueçam, meu aniversário é no dia de Nossa Senhora Aparecida, hein? Por isso que eu chamo Aparecida. Kulevitz@gmail.com, tá? Aqui, deixa eu só aumentar para que fique mais visível para vocês. Eu vou utilizar, sim, pessoal, olha, esse primeiro módulo tem uma apresentação, uma não, são 3. E aí, nessa apresentação, como é módulo 1, então, módulo 1, a primeira apresentação, tá? Ah, agora melhorou, todo mundo está vendo legal? Tenho certeza. Então, vocês podem copiar aqui meu telefone, né, meu e-mail, né, e façam bom uso dele. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre as finanças, uma introdução aos conceitos. E é um convite para aprender sobre projetos. Então, os projetos é o seguinte, é tudo aquilo que você vai fazer de diferente, ou seja, um produto diferente, um projeto. Você vai montar um projeto, pesquisar sobre esse produto, ver se ele tem demanda, né? Ver se ele vai ser bem aceito, quais os custos dele, se eu posso ganhar, né? Mas aí eu parto, primeiro momento, aqui, olha, do planejamento. Se está dentro do meu planejamento, dentro do escopo do meu planejamento estratégico, se é um dos objetivos, aí eu começo pesquisando aonde que ele pode ser melhor, se as pessoas vão querer comprar esse produto, se esse produto inovador, essa pesquisa vai fazer diferença na sociedade, e quais as boas práticas que esse novo produto pode inserir para a sociedade, se ele está dentro da sustentabilidade ou não, né? Então, nós começamos a pensar como um todo. Vivemos em sociedade, e na sociedade existem as nossas relações, e principalmente a questão de sonho, de necessidade. Então, os produtos vêm para atender uma necessidade básica que nós temos, que às vezes é alimentação, vestuário, transporte, né? Estudo, conhecimento, pesquisa, sabe? Às vezes até para um prazer de estar com um carro melhor, né? Ou então por estar com uma sandália mais bonita, um óculos mais atraente, né? Então, essa necessidade do consumo faz com que as empresas utilizem as matérias disponíveis no meio ambiente. E
conforme a prática da extração dessas matérias-primas para elaborar, ou conforme a prática de transformação dessa matéria-prima, ela pode ser que essa matéria-prima deteriore o meio ambiente, pode ser que usa o trabalho escravo, pode ser que ela seja tóxica para quem manuseia, né? Então, todas essas partes, ela deve ser lembrada. Mas, em primeira mão, o projeto vem com a intenção de trazer algo novo, né? Algo diferente, que corresponda ao anseio das pessoas, de uma demanda da sociedade, tá? E neste projeto, nesses termos, as falhas, né, entendemos, tem falhas positivas, tem falhas negativas, mas sempre a obtenção de algo que não saiu de acordo com o que estava escrito lá nos seus objetivos, né? Lá na sua descrição, ele pode causar frustração ou superação, tá? Então, é nesses termos que nós vamos começar numa visão de projeto. Mas nessa visão de projeto, nós temos também, assim, olha, o produto novo. Aí vem, quem vai financiar esse produto? Aonde que eu vou buscar recurso para que eu transforme isso em realidade? Então, no PMBOK, todas essas áreas aqui, ó, cada bolinha dessas aqui representa uma das áreas que a gente vai estudar. Então, em primeira de todas, as partes interessadas, se é o engenheiro, se é os operários, se é o gestor do projeto, se é a demanda, o patrocinador, a indústria, tá? Essa turminha aqui vai precisar de mão de obra, que é os recursos humanos, de todos aqueles que estiverem envolvidos no projeto, tá? E como a intenção de parte daqui, né, dessa integração, né, ele vai pensar, olha, eu quero isso, no momento em que eu quero isso, eu estou definindo o escopo, eu quero isso, eu vou descrever algo que satisfaça isso, algo que venha a me dar prazer ao consumir, algo que venha a me dar lucro, né, também. Então, tudo que vai estar na descrição de algo que as partes interessadas estão solicitando vai estar aqui no escopo, que vai ser traduzido em custo para colocar aquilo em prática, que vai estar frente a risco de dar certo, de não dar certo, a risco de acidente, a risco de superlotação, ou de desistência de demanda, ou de não atingir expectativa, até a questão ambiental e da qualidade. A qualidade, ela vai ser avaliada e auditada de acordo com o que foi pedido, né? E os materiais vão ser adquiridos, né, para suprir as necessidades aqui tratadas nos itens de custo, né? Uma dessas aqui, ó, tem duas aquisições, volta aqui. Uma dessas aquisição aqui não é bem aquisição, é sustentabilidade, tá? A integração de todas essas áreas vai fazer o composto do conjunto do projeto, tá? Então, aqui está explanada todas, elas não estão em hierarquia, elas se combinam, se conversam, tá? A ordem aqui da sequência é só você não deixar ninguém de fora e fazer uma integração com elas. Então, a parte da comunicação de tarefas, de perfis, de função, de descrição de cargo, de descrição de eventos, tudo isso aqui a comunicação cuida, tá? Bom, então vamos começar de alguns conceitos. O projeto tem um sentido, e esse sentido ele pode ser econômico, social e ambiental, tá? E ele ainda traz consigo como
esse sentido econômico, social, ambiental traz consigo um resultado. Esse resultado é um bem, um produto ou um serviço, tá? Ele nasce com a necessidade de um investimento, tá? Então, vamos pensar, eu quero fazer isso, né? Então, eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de dinheiro para atender esse produto aqui, esse bem aqui, então eu vou tentar captar. Então, às vezes a gente fala um simples projeto de captação de recursos, que pode ser num BNDES, que pode ser num FCO, num Sudan, num Sudene, né? Num Pronamp, né? Na área rural. Então, você tem N situações em que você pode solicitar esse investimento, tá? Através de um projeto. Esse projeto de investimento, ele não vai executar em si. Quem vai gerenciar e executar ele vai ser a pessoa dentro da empresa que vai colocar em prática aquilo que foi captado de recursos para poder executar o produto, bem ou serviço, tá? Então, quando você busca apenas dinheiro numa instituição financeira, ele serve para aumentar estoque, para sanear o fluxo de caixa, para melhorar o seu capital de giro, tá? Ele pode ser projetos agrícola, de custeio, de pecuária, de investimento em matrizes, reprodutores, de aquisição de equipamentos, tratores, tá? De implantação de cultura permanente, como o café, a laranja, a madeira do eucalipto, tá? Ele pode vir para construção e reformas, mas principalmente, qualquer um desses, ele deve ser adaptável, flexível, e deve estar sempre relacionado com os riscos e incertezas da atividade econômica. Os objetivos dessa disciplina é aproximar a teoria com prática. Então, projetos desde esse nível de captação de recurso, como da execução do produto ou serviço novo, tá? Bom, como introdução, pontos para estudo do projeto, tá? É muito importante, aqui, ó, eu falei HP, mas vocês podem baixar um sisteminha dessa calculadora, tá? Ou então fazer pelo Excel, que vai dar tranquilo, batata, e gráficos interativos, etc. Todas essas caixinhas aqui, olha, vamos dizer assim, coloridinha, significa que você pode estar fazendo a programação das suas tarefas e direcionando o seu cronograma, tá? Então, esses pontos para estudo, primeiro a gente traduz a necessidade da organização e do sistema econômico, objetivando que ela tenha um desempenho, né, um desenvolvimento melhor, né? Ou seja, ela cresça, né? Cresça em tamanho, ou cresça em qualidade, ou cresça em tecnologia, em variação de linha, em variação de produto, tá? Então, falamos em projeto, é algo novo que vem para melhorar. E está contido dentro do planejamento. O que é um planejamento? É um conjunto de planos. Esse conjunto de planos forma programas, portfólios, e aí dá origem a cada tipo de plano, numa sequência, em projetos. Ele tem como objetivo melhorar a economia tanto da empresa quanto da sociedade e traz mudanças estruturais que se materializa de uma maneira como a melhoria de condições de vida. O produto vem para melhorar algo, né? Algo na empresa ou algo para a sociedade. Aqui vem o conceito de projeto, tá? Assim, de uma maneira sutil, que existe uma hierarquia. Primeiro de tudo, a empresa precisa do planejamento estratégico, né? E nesse planejamento estratégico tem um portfólio de programa. Portfólio é uma reunião,
tá? E o programa é quando ele tem um direcionamento. Eu tenho um programa de recursos humanos. Dentro desse programa de recursos humanos, eu tenho treinamento, eu tenho capacitação, eu tenho integração e tenho humanização. Você vê que é dentro de uma área só, tá? Então, por isso, programa. Existem outros tipos de programa, por exemplo, o programa da água lá no São Francisco, né? Então, dentro desse programa, existiu aquele que fazia açude, aquele que fazia a transposição do rio, né? Vários outros projetos que, agrupados, formam um programa para levar água para o Nordeste. Tá? Dentro desses programas, pode ter um projeto e, dentro desse projeto, subprojeto, que são agregados ao projeto, o qual o programa é constituído de diversos projetos associados, né, que contribuirá para o sucesso do planejamento estratégico. Planejamento, diretrizes, planificação, onde a gente define tudo isso, né, e fixa os objetivos que vão melhorar o desenvolvimento econômico da empresa. Os projetos são frequentemente divididos em componentes mais facilmente gerenciáveis, por isso subprojeto, tá? Então, portfólio, como eu falei, é uma reunião, né, um conjunto de projetos e também de programas, e que são agrupados para facilitar o gerenciamento de forma eficaz do trabalho, atendendo os objetivos do negócio de forma estratégica. O programa é o grupo de projetos, né, relacionados e direcionados e coordenados com um objetivo em comum, tá, que são divididos em programas para facilitar os benefícios e o controle e também a documentação. Tá? Plano ou programação é um subconjunto do planejamento. E a política que a empresa vai adotar em relação a isso é uma arte de resolver conflitos, é tomar a decisão, né? Então, aqui, como portfólio de aprendizado, está o exemplo aqui de uma, vamos dizer assim, de uma entidade educacional que planeja, coleta dados, né, que acessa e contribui, interage com dados, que faz reflexão, que etc. Cada um desses. Então, o projeto é um documento que visa produzir bens e serviços. É o planejamento da unidade produtiva. Ele representa um propósito de investimento, também um programa financeiro ou de informatização, ou mesmo um plano físico de inversão. Então, vamos por parte. Essa aqui está grifada porque ela cai e despenca em concurso público, tá? O projeto é um esforço temporário, por quê? Quando a gente fala em processo, a gente fala de algo contínuo que a gente implanta na empresa. Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele deve ser revisto continuamente de tempos em tempos para ver se ele foi atingido em partes, o que precisa melhorar e qual caminho seguir. Por isso que um projeto, ele é temporário, ele tem data para começar e data para entregar o produto. E esse produto continua na linha e vai fazer a diferença para a empresa, mas em fase de implantação, em fase de criação, ele é único e temporário, tá? Compreendido para criar o produto ou serviço ou um resultado exclusivo, tá? Então, como, vamos dizer assim, ele, como projeto, ele precisa ter um tempo de formação para ser criado e executado, e ele tem que ser exclusivo, tá? Então, aí, aquele projeto que eu falei para vocês lá da Água do Sertão, era projeto sertanejo, né? O PDRI, que é Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado, ele faz o seguinte, esse é pela Embrapa, né? Então, a Embrapa, nossa, um centro de educação agrícola
Perfeito. A nossa potência hoje na área rural está aqui, tá? Nesses programas, nesses projetos que a Embrapa implanta. Tem a Embrapa, tem mais uma outra que também treina as pessoas, os agricultores, para fazer bem feito, né? Então, esse programa de integração, ele vai reunir, por exemplo, eu tenho uma fazenda, crio gado, mas nessa fazenda eu posso melhorar a qualidade do meu pasto se eu, antes de plantar o pasto, plantar um pouquinho de milho ou de arroz, e aí depois eu vim com o pasto, a terra vai adquirir os nutrientes da cultura anterior e dar uma lignina melhor para a gramínea que o gado vai comer, ou seja, melhora a qualidade da comida. Então, estou integrando lavoura com pecuária. Posso ainda integrar com floresta. E a floresta eu posso fazer ruas de árvores, né, padronizadas para que dê a um determinado momento uma certa sombra na qual o gado pode se alimentar e ainda ficar na sombra. Com o gado num lugar de sombra, ele fica mais tranquilo, né, para engordar, né, comer uma comida de qualidade também, porque ali quando você coloca um pouco de sol, um pouco de sombra, o pasto vai sair com melhor qualidade. E as vacas até produzem mais leite e se reproduzem melhor. Então, esse projeto de desenvolvimento rural integrado vai fazer uma série de tarefas, como eu estou te falando, que vai desenvolver melhor toda a atividade rural do país. Outro projeto, o metrô de São Paulo, né, que ele teve em crescimento, ainda não está 100% finalizado, mas tem a linha vermelha, tem a linha amarela, tem a linha verde, né, tem uma série de localizações que com o período da Copa, né, lembrando lá de 2014, né, a gente teve umas vantagens ali, e São Paulo ganhou com alguns projetos na questão do metrô. Nós vamos falar algum deles aqui, tá? E o Rock in Rio é um evento temporário, acontece a cada 2 anos, não sei se estão programando ou não, mas não pode reunir público, né? Mas é ao ar livre e tal. É um evento que ele acontece e finaliza tipo um show, né? Aqui está a hierarquia. O máximo de todos é o portfólio. O portfólio reúne vários programas, né? E o programa, tá, tem um planejamento, né? Esse planejamento do programa que vai direcionar ao programa que tem esse objetivo, né? O programa que tem aquele outro objetivo. E dentro do programa, né? Esse planejamento, vários programas, eu tenho a reunião de projetos, tá? E dentro do projeto, uma maneira de desenvolver ele melhor, eu tenho o subprojeto. O projeto empresarial é o documento que contém planejamento administrativo, programa de financiamento, projeto de investimento e plano físico de inversões. Aqui está uma brincadeirinha que é em construção, tá? Quais os benefícios de um planejamento a nível social e econômico, tá? De se fazer uma série de projetos. Então, toda vez que a gente fala que eu vou querer um dinheiro para fazer algo, ou que eu vou pegar um capital e quero uma coisa nova, você indiretamente, tá? Diretamente fala no teu lucro, indiretamente você está aumentando o PIB do Brasil. Tá? Você está aumentando a renda per capita, porque tem o giro, né? E se você tiver assim, uma certa gestão de custo, você vai estar combatendo a inflação, tá? E de certa forma, se tiver ligado à pobreza, for gerar mais emprego, você vai estar erradicando pobreza, a miserabilidade, a fome, né? Incentivando a não ter mais analfabetismo, né? E também quando você melhora a qualidade das pessoas
que estão se alimentando melhor, satisfazendo seus desejos, você está evitando doenças, né? E você está fomentando comunidades de infraestrutura. Vamos supor, o show da Chapada, não tem festival de inverno? Já vai ter, né? O show da Chapada traz quantas pessoas para aquela cidade? Quem ganha quando aquelas pessoas vão ali naquela cidade? Os restaurantes fornecem mais refeições, os hotéis acomodam melhor, as pessoas que alugam suas casas ganham um dinheirinho extra, então toda a comunidade ganha, né? O show alegra as pessoas, ganha uma certa remuneração, mas a cidade ganha uma estrutura, né, uma infraestrutura melhor, porque o prefeito, com toda essa movimentação de atividade econômica, tem o poder de estar angariando, né, mais impostos e, consequentemente, devolvendo em benefícios. Tá. Agora vamos à perguntinha crucial. Quais aspectos influencia na sua decisão de investir? Se nós formos pensar, o primeiro deles, eu quero colocar meu dinheiro e quero pegar ele de volta, tá? É claro que eu quero ganhar, mas se eu sou uma pessoa, assim, bastante conservadora, a minha análise do investimento vai ser o quão seguro eu tenho esse dinheiro de volta. Então, quando a gente analisa os projetos, nós pensamos, eu vou colocar X e eu quero 2X, eu quero 3X, ou eu quero 4X. Existe um risco da atividade não dar certo, existe um risco de acidente, ou existe um risco benéfico que vai superar tudo, né? Vai trazer coisas boas. Então, partimos da análise de risco. A análise de risco, quanto maior o risco, maior o ganho. Se você arrisca pouco, você ganha pouco, você tem mais segurança, né? Se você quer ganhar muito, você vai arriscar mais, então você tem a incerteza. Se você quer conservador, põe seu dinheiro na poupança. Vocês já viram como é que está a taxa da poupança? Por ano, estava 2020 não é parâmetro, né? Esse ano a inflação aumentou um pouquinho, pode ser que dê uma mudada, mas o ano passado foi 0,56% ao ano. Quanto que você paga numa taxa de empréstimo dos juros mais baratos ao ano? Você paga no FCO em torno de 4,95. Isso também estava o ano passado. Esse ano a Selic aumentou, então esse custo também aumentou, tá? Então, se você for pensar bem, e se eu pegar meu dinheiro, em vez de colocar na poupança, eu colocar em ações? Ah, tem a JBS, né? Já cresceu 500% em 3 anos. Gente, o dinheiro multiplicou rápido, né? E se ela for realmente devidamente fiscalizada e perceber que ela deve milhões aos cofres públicos, não é um risco? E se os gestores que estão envolvidos em coisas ilícitas, né, caem nesta análise, né, na questão, se bem que o dinheiro compra tudo, né? E que a atividade da JBS é muito boa, porque a pecuária hoje, com quase R$ 400 na arroba, nunca teve isso. Há um ano atrás estava 200. No final do ano chegou a 300 e a previsão é chegar a 400. Então, significa o seguinte, quem tem boizinho no pasto vai multiplicar dinheiro, mas também está cara a comida, porque vocês viram o preço do milho, o preço do soja. Então, essas são as análises, né? Eu fico pensando, existe um certo risco,
né, de você ter seu dinheiro de volta, existe o quanto você quer ganhar ao você aplicar o seu dinheiro, existe o grau de satisfação daquilo que você está produzindo, que é a realização social e profissional de quem está executando, mas partimos de um ponto principal, tá? Que a decisão de investir, ela é complexa, tá? Existem muitos fatores, tanto pessoais quanto econômicos, sociais e financeiros. Então, o modelo é simples. Vamos começar analisando o retorno esperado, tá? Mas para analisar esse retorno esperado, eu tenho que entender um pouquinho do mercado futuro. A gente tem que saber para quanto está indo o dólar, né? Para quanto está indo a inflação, né? Eu quero ganhar mais do que a inflação, é claro, né? Então, eu tenho que o meu dinheiro valorizar o tanto que valorizou a inflação, né? Que ele perdeu de poder aquisitivo, então quer repor esse valor e quero também ter um lucro em cima disso. Então, de qualquer forma, nós temos que fazer projeções. Projeção é você olhar o hoje lá na frente, tá? Uma visão de futuro. E essa é as projeções. E existe também você fazer a parte retrospectiva, olhar para trás e, com base no para trás, estabelecer estatisticamente com técnicas de projeções, certo? Então, primeira coisa, vamos olhar o que eu vou ganhar. Quanto recurso eu preciso aplicar, qual a receita que eu vou ter e a relação de receita, custo e lucro. Boas ideias aparecem, né? Isso eu faço através de algumas técnicas, por exemplo, avaliar o ganho futuro entre alternativas de investimento. Então, eu preciso conhecer a taxa mínima de atratividade, alguns agentes econômicos, como o INCC para construção civil, o IGPM na área do comércio, o INPC, que é outro índice, e assim por diante. Preciso conhecer qual que é a taxa interna de retorno desse projeto, quanto tempo o meu dinheiro vai estar de volta na minha mão e qual o lucro líquido que eu vou ter. O segundo ponto do negócio, nós precisamos elencar eventos possíveis de ocorrer ou não. Quanto melhor o nível da informação do projeto, menor é o risco. Quanto mais eu sei, se eu sei alguma informação extraoficial, mas eu estou ali, né, antenado, isso vai facilitar com que eu acerte mais precisamente essa análise de previsão. Fazer um levantamento dos ambientes internos e externos, que é o da matriz SWOT, isso é feito no planejamento estratégico, mas também é feito aqui, para cada produto novo a ser pensado como um projeto. Tá? O esforço do projeto de investimento é elevar o nível da informação, de conhecimento para diminuir o risco do produto. E existe um outro parâmetro que, se você tem dados precisos e nós temos políticas incertas, então, aqui no Brasil, uma análise a longo prazo, ela não é precisa, tá? Porque pode mudar N fatores. E eu vou contar uma referência que ocorreu na minha família. Meu pai trabalhava com beneficiamento de arroz e distribuição de cereais, né? Então, ele comprava o arroz, beneficiava, secava, embalava, vendia para os comerciantes. Nesse de embalava também o feijão e também distribuía óleo de soja. Então, ele era como se fosse um atacado. Ao mesmo tempo, tínhamos uma empresa de supermercado com 16 lojas no estado.
Rondonópolis, Primavera, Tangará, Cuiabá, Várzea Grande, tinha uma loja em cada um. Aí, o seguinte, pensando em toda a cadeia distributiva dele, ele falou assim, olha, eu vendo para o Pará, vendo para o Maranhão, para o Mato Grosso, na parte norte, então se eu tivesse uma unidade de benefício de cereais, secador, com beneficiamento de arroz e tudo, 1.000 quilômetros de Rondonópolis, eu teria economizado essa distância de frete até chegar principalmente nos meus clientes ali daquela região, né? Norte do Mato Grosso, sul do Pará e Maranhão, e Piauí, tá? Então estaria bem ali naquela região. Então fizemos as contas, observando os dados que estavam aparentes naquele momento. E fizemos essa análise, o lucro ia melhorar, eu ia conseguir um pró-arroz, né? E não ia ter tanto frete, 1.000 quilômetros de frete é pesado, o arroz é um produto barato, tá? Mas aí o que aconteceu? Trocou de governo. Trocou de governo, veio um plano chamado Fome Zero. O que o Brasil fez? Com um monte de produto aqui no Brasil, importou arroz da Índia, da China, sabe? E o nosso produto aqui, o arroz, custou um preço para jogar semente, o adubo, fertilizante, pesticida e não sei mais o que, e óleo diesel, tarará. A safra custava, tá? R$40 o saco. Com essa entrada de produto externo, quebrou todos os agricultores da região. Bom, nós esquecemos de olhar o lado político, né? Olhando o lado econômico, olhando o lado social, olhamos o lucro, né? Olhamos o risco, mas não prestamos atenção no risco político, no risco macroeconômico, o que estava fora da empresa. Não adiantava nada fazer tudo certinho. Mas você, de 40, sabe para quanto baixou? Para R$10 o saco de arroz em casca. Quebrou. A empresa quebrou por conta disso. Então, veja só o que é um projeto. Qual é a importância de você ter uma ferramenta, né, que você dá segurança para fazer algo que dá certo, tá? Mas também tem que se sintonizar com os fatores externos à empresa, principalmente econômico, político, de demanda, tá? Que ali você pode mexer em custo, você pode mexer em mão de obra, tal, mas esses fatores você não pode mexer. Isso são oportunidades ou ameaças, porque estão fora da empresa, tá? Bom, então informação é poder. Se eu tenho uma boa informação, eu dou continuidade, eu tenho oportunidade, né? Então, quanto mais detalhes, mais informação eu tenho no meu projeto, né, de estudo, de pesquisa, de análise de viabilidade, de avaliação, de tomada de decisão, de produtos tecnológicos, sabe, de pessoas, tudo isso vai fazer a diferença, tá? Então, informação é poder. Não confie em estimativas de longo prazo. Façam projetos pensando no período mais próximo, porque quanto maior o prazo, maior o risco de não dar certo, tá? E temos um fator importante, que é o custo de oportunidade. Ele chega quando você tem uma ameaça que você transforma em oportunidade. Então, ela é a diferença entre o ganho que eu teria e o melhor ganho que eu terei, né, com a oportunidade que surgiu. Então, compara, né, oportunidades dentro do possível na hora que você pode controlar entre escolher algo com uma combinação entre ganho e risco, mas que seja pesado na balança comparado, né? Então, um ganho normal e um melhor ganho. Isso é o custo de oportunidade, tá? Aqui, várias decisões para investir, né?
agiotado, no comércio, na pecuária, na bolsa, né? Títulos de dívida pública, algumas formulazinhas que calcula o valor do dinheiro no tempo, né? Esse daí eu não vou falar com vocês agora, nós vamos ter o módulo 3 para estar falando sobre isso, tá? E, por fim, todo projeto tem duas fases analíticas. A passiva, né? Aquela que o projeto é aceito de uma forma, da primeira forma que ele é apresentado, então ele foi tão bom assim, que as partes interessadas, o patrocinador e o dono do projeto, todos eles amaram, tá? E existe a análise ativa, na qual o primeiro projeto é apresentado e as partes vão decidir, olha, eu quero mais isso, menos aquilo, ou seja, ele precisa ser reformulado, por isso ele é chamado de ativo, porque ele dá um feedback, né? É muito importante essa fórmula ativa para dar uma sequência em todas as, vamos dizer assim, as definições de objetivo e de escopo, tanto do projeto quanto do produto, para que a empresa tenha o maior sucesso possível. Então, a aula de hoje fica por aqui, tá? Nós vamos deixar uma tarefinha com 5 ou 6 perguntinhas básicas relacionadas àquilo que a gente já conversou aqui, mas também vou deixar o PMBOK, que vocês podem dar uma folheada, baixem, não precisa imprimir, vocês podem ir consultando ele em PDF mesmo, né? É um livro que, se vocês fossem comprar, era quase R$1.000, a professora vai estar disponibilizando ele gratuitamente. Não contem como eu consegui, tá? Mas o interessante para mim é dissimular o conhecimento, ou difundir, né? Diversificar e fazer com que vocês tenham um melhor uso possível desses materiais, tá? Então, a aula de hoje fica por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Ninguém falou mais em bate-papo, nada, né? Sim. É porque no começo não estava gravando, foi mais informal, né? Começar. Eu vou até... mole. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou interromper aqui também a